É o último vídeo que existe gravado pela BBC de Carl Gustav Jung, psiquiatra, fundador da psicologia analítica. Tá? O jornalista perguntou a ele: você acredita em Deus? E ele disse: não, eu não acredito, eu sei. Deus não é uma realidade, não é um sistema de crenças, é uma evidência. Tá? É uma evidência interna, ele fala. Quando você tem uma percepção desse elemento profundo dentro de você, da unidade dentro de você, de algo que está acima das aparências, você tem uma evidência de Deus, porque é da mesma natureza. A unidade no homem, a unidade no universo são da mesma natureza. Então, quando você tem alguma percepção, algum contato com esse elemento mais profundo, que é a tua verdadeira identidade, você tem contato com a realidade divina. Você acredita no oxigênio? Isso. Você está respirando como não vai. Pois é. Então, quando você tem contato com essa realidade, não se trata de sistema de crenças. Sistema de crenças é uma coisa muito superficial, que diante de certas situações pode vir todo abaixo. Tá? Pode mudar. Então, uma evidência, uma vivência do divino. Ideologias são assim, né? Com certeza. É diferente. Então, é muito bonito e eu acho fundamental isso que ele diz. Quando temos alguma experiência de autoconhecimento profundo, temos contato com a realidade do divino. E esse contato é uma evidência. E evidência não tem como a vida negar, nem roubar de você. É como se eu dissesse para você: é impossível o ser humano nadar. Tá? Se você se jogar na água, vai afundar. Aí você fica na dúvida. Vai lá, nada. Pronto. Se eu chegar para você e disser impossível nadar, você vai dizer: como que é impossível? Eu nadei. Ou seja, não é uma questão de crença, eu tenho uma evidência, eu vivi isso. Nós podemos ter uma vivência do divino, simplesmente quando temos um nível de autoconhecimento, de contato da consciência com o ser. Esse nível de contato. Mas a pessoa que está assistindo esse papo agora e fala: pô, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Como que eu consigo alcançar um outro nível mesmo não acreditando na existência de um Criador? Olha, ou não é possível? Não, na verdade o que acontece muitas vezes quando a pessoa se diz ateu, ela está negando o Deus. É uma crença também ser ateu, né? Porque ela acredita, ela tem fé na não existência. Entre aspas. O que eu acredito que ela tem fé, o que ela nega de fato, é o Deus das religiões. Aquele Deus que foi apresentado para ela como um ser muito humano, carregado de defeitos, carregado de limitações. Agora, se a pessoa parar para refletir, o universo veio da unidade, caminha para ele, é lógico que o universo em última instância seja unidade, ou seja, é lógico que todas as coisas voltem para casa, até a ciência fala sobre isso, o universo tende a contrair e voltar para aquela singularidade inicial, ou seja... se expande e depois contrai. Se contrai. O próprio Pitágoras falava disso, né? Sai da unidade, vai do 0 ao 1, depois volta do 1 ao 0 na década. Ou seja, o universo expande e contrai. O que a Índia fala também são os dias e noites de Brahma. Ou seja, quando ele começa a pensar... quando ele começa a pensar nesse processo da unidade... uma respiração, né? Quando ele começa a pensar, ele pode ter uma experiência da unidade. Tá? Que não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado para ele com o nome de Deus. Porque às vezes ele não está negando Deus, ele está negando... o Deus da Bíblia. Aquilo que foi apresentado dentro das religiões como Deus. Ele diz isso, mas isso é uma versão. Você pode ver Deus de outras maneiras. Do ponto de vista da filosofia, Deus é a unidade. É a unidade de onde as coisas vêm para onde as coisas voltam. Se você tem alguma experiência da unidade, você tem uma experiência do sagrado. Que é a unidade dentro de nós. E quando nós começamos a gerar unidade à nossa volta através da fraternidade, da empatia, a consequência disso, quando começamos a harmonizar os seres, a harmonia gera beleza, gera bondade. A harmonia é a unidade. Quando ele tem alguma vivência disso, alguma experiência disso, começa a rever o que é que ele está negando de fato. Eu espero que você responda sim para a minha próxima pergunta, porque vai gerar uma curiosidade muito grande da minha pessoa. Está assistindo uma série chamada Pluribus? Não. Ah, que pena, que pena. Assista, professora, porque tem tanta coisa para se falar daquilo. Eu vou te dar um resumo do que aconteceu, tá? Mas coloca aí o pôster dele aí. É uma série nova que está passando na Apple. E chega uma mensagem vinda do espaço, eles decodificam, transformam aquilo num tipo de uma substância, colocam numa cobaia, essa cobaia morde uma pessoa e daí é tipo de uma coisa que se espalha pela humanidade toda. Resumindo, é isso. Porque isso é logo nos primeiros minutos, então não é spoiler. E o que acontece com a humanidade, essa série aí? Acontece que todo mundo vira uma só consciência.
você perde a sua identidade. Ou seja, se eu precisar salvar uma pessoa, eu sei, porque eu acesso a mente de um médico. Se eu precisar trabalhar como bombeiro, eu sou todo mundo. Com exceção de 11 pessoas, que por algum motivo que a série ainda não explicou, mantém a individualidade. Para todas essas pessoas, o mundo aparentemente está melhor. Não tem mais guerras, não tem mais lutas, os recursos são divididos entre todos, ou seja, aparentemente é melhor, só que você perde a sua individualidade. Eu deixo de ser quem eu sou para ser parte do todo. E essas pessoas, essas 11, mantêm individualidade. Umas querem acabar com isso, com tentar reverter essa coisa, porque eles perderam amigos, todo mundo. Aquela pessoa não é mais a minha esposa, aquela pessoa não é mais minha filha, é uma parte do todo. E ao mesmo tempo, algumas pessoas gostaram disso, porque esse todo quer satisfazer essas pessoas que são individuais. Então as vontades delas são prontamente atendidas, porque elas viraram especiais. Então eu acho que vai surgir muita questão para você pensar lá. Porque parece um paraíso, ou seja, o mundo agora é esse todo, essa unidade, mas me parece o pior pesadelo, ou seja, eu perco a minha individualidade, eu perco... Você entende? É um pouco... Você tá assistindo ou não? Eu assisti o primeiro episódio só. Ah, você é o cara que tá sempre atrasado, né? Mas entendeu das implicações? Então, e todo a série ainda tá na primeira temporada, mas sobre essas questões. O mundo tá melhor ou tá pior? Entendeu? E essas pessoas que realmente são elas são egoístas, porque elas gostam do que elas querem, e elas não querem ser assimiladas, porque elas não querem virar parte do todo, entendeu? E aí, a gente pode caminhar para uma mente coletiva para um dia, ou isso é desejável, ou a individualidade é maior do que esse todo? Porque você falou de unidade, mas eu sei que é em outro sentido, né? Dessa unidade que é Deus. Na verdade, a nossa experiência individual nesse momento é necessária. A experiência individual do ser humano é necessária. Tá? Nós precisamos desenvolver aquela experiência que nós falávamos no início, que vai mandar uma carga de experiências lá para o nosso ser, e cada uma dessas célulazinhas vai levar uma quantidade de experiências que vai somar num determinado momento. Então, um único ser, a experiência dele ficaria muito limitada. Tá? Os diferentes pontos de vista, as diferentes tendências, tudo que foi desenvolvido até lá, mas a partir daquele momento... Entendi. Não existe mais peculiaridades. Exato. E essas faltas de peculiaridades faz com que a arte não avance. Tanto que eles tomam decisão única. Essa consciência todas as decisões são únicas, né? Não sei se eles debatem entre eles, mas chegam numa conclusão. Essas peculiaridades permitem que a ciência avance, a arte avance, a política avance, a religião avance, ou seja, toda a pirâmide civilizatória, tudo vai avançando pela experiência individual que cada um faz, pela vocação de cada um, pelo brilho que coloca em cada coisa. Então, nós necessitamos dessas consciências individuais para cada um se aprofundar numa coisa e trazer o mistério daquela coisa. Cada um se aprofundar num ponto do universo e trazer o mistério daquele universo. É como se você tivesse transformado todo mundo num só. E esse ser, ele tem as habilidades que ele já desenvolveu, mas o que ele vai desenvolver para frente vai ficar bastante limitado, tá? Porque ele já não tem mais a capacidade de penetrar no mistério de uma coisa especificamente. Ele ficou preso num determinado patamar de coisas já conquistadas e sem essa especificidade da experiência individual. Ou seja, um Shakespeare mergulha na arte de uma maneira que um todo coletivo não seria capaz de mergulhar. Um Einstein mergulha na ciência de uma maneira que um todo coletivo não seria capaz de mergulhar. Ou seja, no processo de evolução nós precisamos da individualidade. E foi para isso que a individualidade nasceu, inclusive. Nós somos múltiplos seres, cada um de nós captando algo do universo e mandando para essa nossa... Mas sabe, eu vi entrevistas do autor, que é o mesmo autor do Breaking Bad, e me parece que isso é uma crítica à inteligência artificial. Que é isso. Que é esse grande ser é o que é a inteligência artificial. É uma coisa amorfa, todo o conhecimento está lá, mas não tem um indivíduo, né? E sem essa individualidade, o próximo passo fica muito limitado. O que está lá, está lá.
Mas o próximo passo fica muito limitado. É. Aí a individualidade é extremamente necessária. Porque o que adianta você ter todo o conhecimento no mundo na tua cabeça e não saber o que fazer com isso, né? E não ter mais aquele tino que você tinha para uma coisa específica. Não, até o medo da morte, ou saber da nossa finitude. Porque para essa consciência tanto faz se um indivíduo morreu, porque ele se mantém nos outros. Então, às vezes uma perda menor é aceitável porque o todo ganha com outra coisa, né? Perde-se essa coisa da nossa finitude, essa pressa de ter algum significado, de melhorar a existência do outro, né? É como se você quisesse conhecer um país. Você preferiria mandar 20 pessoas totalmente diferentes entre si, que cada uma vai perceber uma coisa diferente, ou 20 pessoas idênticas que vão ver a mesma coisa? Você vai ter muito mais informação se você mandar 20 pessoas absolutamente diferentes. Você quer ter 3 filhos iguais que respondam da mesma forma, ou você quer que cada um tenha uma característica diferente, tenha um brilho diferente, né? Ao gostar de alguma coisa e tal. Essas 20 pessoas te trariam aspectos totalmente diferentes, que conciliando você teria uma visão muito mais completa desse local. Pois é. 20 pessoas iguais só te mostrariam uma mesma versão da realidade.